Nós estamos no mês da família. A promoção desse mês, a nossa campanha desse mês é a família. E a mensagem que eu trago hoje é para aqueles que pensam em formar uma família. Pensam em formar uma família. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você é um solteiro, uma pessoa que quer ainda formar uma família. Eu não vou pedir porque normalmente os solteiros não gostam de falar que eles têm esse alvo, esse plano. Só os assanhadinhos que gostam, né? Então, eu não vou constranger ninguém, mas essa mensagem é para quem está pensando em formar uma família. E eu sei que a maior parte dos jovens, dos adultos solteiros, tem esse alvo no coração, de formar uma família abençoada. Agora, essa mensagem também serve para você que já formou uma família. Porque você tem netos, você tem filhos, você tem sobrinhos. E você é uma referência, você é um conselheiro. Você de vez em quando opina. Então você precisa saber qual que é a sabedoria da palavra de Deus, para não ensinar, para não aconselhar de forma errônea. Então preste atenção a essa mensagem, que é para todos nós. O título da mensagem é Antes de dizer sim. Antes de dizer sim. Provérbios 24, versículo 3 a 6. Abra a sua Bíblia. Provérbios 24, versículo 3 a 6. Provérbios está no centro da sua Bíblia. Você acha Salmos. Após o livro de Salmos tem o livro de Provérbios. Então no centro da Bíblia, procura um pouco para frente, você acha o livro de Provérbios. O capítulo é o 24. Nós vamos começar lendo o versículo 3. Mas enquanto você procura, vamos fazer uma oração, para que o Senhor fale através da sua palavra. Querido Deus, obrigado por ouvir o nosso clamor, nesse momento de intercessão que acabamos de ter. E agora pedimos que o Senhor nos prepare para o estudo da tua palavra. Fale ao nosso coração através da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Nos conforta, nos consola, nos instrui. Deus nos dá sabedoria para que a gente possa corrigir nossa vida naquilo que erramos, para que a gente possa deixar de errar e acertar, Senhor, naquilo que não fizemos ainda. Em nome de Jesus, abençoa o mensageiro, que sou eu, abençoa também todos os meus irmãos, amigos que estão ouvindo aqui. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ler Provérbios 24. Vamos à leitura bíblica? Vamos à leitura bíblica, olha aí, Provérbios 24. Olha cada versículo, um mais lindo que o outro. Escute, eu leio, acompanhe na sua Bíblia. Como é que a gente pode ter uma família abençoada por Deus? Olha lá. Com sabedoria se constrói a casa. Não é com dinheiro só, não é com saúde só. Todo mundo se preocupa com saúde e dinheiro, mas com sabedoria se constrói a casa. E com discernimento se consolida. E não adianta construir. Muita gente começa, mas não termina. Abandona no meio. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Versículo 4. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. E quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. O casamento é um tipo de guerra, é uma batalha. Quem vai para o casamento, quem vai para esse projeto de Deus que é a família, ele precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Muito bom. Deixa eu começar dizendo o seguinte: casamento é projeto de Deus, não é invenção da sociedade, não é invenção dos homens. Casamento, se você for fazer um estudo sobre ele, você vai descobrir que casamento é uma herança cristã judaica. Herança cristã judaica.
vem da Bíblia. Você vai encontrar a primeira menção de casamento, família, no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois no sétimo dia ele descansa, daí ele celebra o primeiro casamento. Ele vê que não é bom que o homem esteja só, e ele prepara para o homem uma companheira que lhe é idônea, uma secretária de primeira classe, e ele faz aquele casamento. Ele fala: por isso deixa o homem marido e mulher, deixa o homem pai e mãe, deixa o homem pai e mãe, e case-se, una-se à sua mulher, assume um compromisso irrevogável com a sua mulher, e depois os dois deitam-se na cama e consolidam aquela união através do tornar-se uma só carne. Quando você faz sexo com alguém, você torna-se uma só carne com aquela pessoa. Espiritualmente você está fazendo uma coisa muito santa, muito sagrada. Sexo é uma coisa muito sagrada e santa. Quando você se une com alguém, você está se tornando uma só alma com aquela pessoa. Isso não é só uma teoria espiritual, teológica, mas essa teoria espiritual, teológica, que quando uma pessoa faz sexo com outro, ele torna-se com aquela pessoa uma só carne. Os dois se tornam um só, as suas almas se soldam. E essa teoria, essa teologia, ela se revela através do nascimento de uma criança, que é metade a mãe, metade o pai. Aquela criança, ela revela a realidade de um princípio que o Criador estabeleceu. Sexo é coisa linda, coisa maravilhosa que Deus fez. Então primeiro deixa pai e mãe. Para deixar pai e mãe precisa ter emprego, salário. Depois une-se a essa pessoa, entra numa aliança com essa pessoa, uma aliança irrevogável, uma aliança séria, de compromisso, de amor. E depois então os dois tornam-se uma só carne. E através dessa bênção chamada casamento, Deus provê para a sociedade, Deus provê para os seus filhos bênçãos maravilhosas. Quais são as bênçãos que nós recebemos através do casamento? Em primeiro lugar, casamento, através do casamento Deus nos abençoa, resolvendo o problema da solidão. Gênesis 2:8. Segunda coisa, através do casamento Deus nos abençoa, providenciando para nós um canal seguro e abençoado para a atividade e satisfação sexual. Sexo dentro do casamento é seguro, é abençoado, não espalha doença, não gera doença, não espalha desgraça. Outra coisa, de acordo com isso, eu estou citando Hebreus 13:4. Agora, de acordo com 1 Coríntios 7:1-2, através do casamento, Deus também Ele entrega para nós um antídoto que nos ajuda a se proteger da imoralidade sexual e das suas consequências desastrosas. Através do casamento, Deus possibilita a propagação saudável da humanidade. Se a humanidade para de ter filhos, a humanidade, a população do mundo morre. Há necessidade para se perpetuar a raça humana, há necessidade de pessoas terem filhos, e o melhor jeito de ter filho não é da forma independente como a Xuxa fez, mas é da forma bíblica, você casando-se com uma pessoa, assumindo um compromisso de amor com uma pessoa, e aquela criança nascendo num clima de compromisso e amor. E aquela criança então, se é menina, ela olha para o pai e fala: quando eu casar eu quero um homem como o pai. Se ela é menina, ela olha para a mãe e fala: eu sou igual à mãe, eu tenho que ser como a mamãe e não como o papai. E se é um menino, ele olha para o papai e ele fala: eu sou igual ao papai. E ele olha para a mamãe e fala: o dia que eu casar eu tenho que achar uma moça igual à mamãe. E a criança tem uma noção muito clara de sua identidade sexual. É uma criança, ela vê os pais se amando, ela se sente amada, segura, resolvida. E através do casamento, Deus nos dá o privilégio, de acordo com Efésios capítulo 5, de nós ilustrarmos para todas as pessoas que nos conhecem o mistério que é o amor de Cristo e com a sua igreja. Através do casamento a gente ilustra para a sociedade o mistério que é o amor de Cristo, que como um noivo
vem e se apaixona por uma vassala, e ele a conquista, ele se revela a ela, ele a conquista com um amor forte, com um amor incondicional, comprometido, ele morre por ela, e ela decide viver para ele. Não é assim? Nós como igreja, nós queremos o quê? Viver por nosso Cristo, por nosso Senhor, aquele que morreu na cruz por nós. E o bom casamento, um casamento acertadinho, um casamento de cristão, revela e exemplifica o que é o verdadeiro evangelho, o amor de Deus através de Cristo, que vem ao mundo e ele se apaixona, e ele conquista, e ele se casa para toda a eternidade com a sua noiva chamada Igreja de Cristo. Um artigo na revista Veja, eu coloquei no quadro para vocês aí, um artigo que essa mensagem eu preguei em 2005 para vocês. Eu falei: Renato, você lembra dessa mensagem antes de dizer sim? Eu falei: pastor, naquele tempo eu estava empinando pipa, não estava nem 2005, são 8 anos atrás. Eu falei: eu vou repetir essa mensagem. 2005 na Veja eu peguei esse artigo, eu vou ler, acompanhe no telão aí. Olha, nas últimas décadas, diz o artigo da revista Veja, nas últimas décadas, cientistas do mundo inteiro estudaram possíveis correlações entre o casamento e a saúde. A maioria concluiu que pessoas casadas, sobretudo as que têm um relacionamento harmônico, tendem a viver mais, sofrer menos necessidades de cirurgia e não contrair certas doenças. Casar-se é, segundo os cientistas, um dos fatores que contribuem para a felicidade, responsável por uma melhora geral da saúde. Gente, casamento é bênção de Deus. Agora a pergunta hoje é a seguinte: como edificar um lar, uma família abençoada? Ninguém quer casar para sofrer, ninguém quer casar para ser desgraçado, não quer casar para ficar brigando. A gente quer casar para ter um lar harmonioso, abençoado por Deus. Antes de dizer sim, o que eu preciso saber? Como é que eu posso edificar? Como é que eu posso namorar, noivar e casar de um jeito acertado? Como é que eu posso formar uma família abençoada por Deus? Nós lemos em Provérbios 24, versículo 3 a 6, que o jeito de você se preparar e partir para um casamento abençoado por Deus, tem que ser através da sabedoria, discernimento e bons conselheiros. E Deus, Ele é nossa sabedoria, o Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo é um ótimo conselheiro. E o Espírito Santo inspirou homens para escrever este livro maravilhoso aqui, chamado Bíblia Sagrada. Então hoje eu vou passar para vocês vários conselhos da palavra de Deus. Eu não vou usar conselhos dos homens, eu vou usar conselhos da palavra de Deus. Falando em conselhos dos homens, tem uma revista que chama Boa Dona de Casa, chamada Good Housekeeping. É uma revista muito popular nos Estados Unidos. Como achar a pessoa certa, como escolher a pessoa certa. E essa revista fala algumas coisas que têm fundamento bíblico. Por isso eu vou mencionar para vocês, mas não é o meu sermão de hoje não. Mas fica aqui algumas dicas. E pais, vocês se sintonizem comigo, tá? Porque é importante que você, os seus conselhos para os seus filhos, batam com a palavra de Deus. E se eu por acaso estou falando alguma coisa que é absurda, que não bate na palavra de Deus, você venha falar comigo. Eu preciso me corrigir. Eu quero me corrigir à luz da palavra de Deus. Mas se eu estou falando alguma coisa que está na palavra de Deus e você não concorda, você tem que se corrigir e passar para o seu filho, falar: olha, eu pensava assim, assado, Deus falou comigo nesse domingo, e eu, portanto, como pai, eu quero conversar com você, meu filho. Nós estamos fazendo algumas coisas erradas aqui no seu relacionamento com as meninas, ou menina com os rapazes. Então vamos abrir nosso coração, porque Deus quer te abençoar. Deus não quer estragar sua vida, sua família, Ele quer abençoar a sua família. Então vamos lá. Essa revista Good Housekeeping, ela fala assim: se você, dicas como acertar, como escolher a pessoa certa. Ela fala: observe essa pessoa que você está pensando em paquerar e namorar. Observe essa pessoa no trânsito, especialmente em engarrafamentos. Como é que ela se comporta sob pressão? Observe-o praticando esporte, especialmente quando o time dele está perdendo. Como é que ele se comporta? E você vai ter uma ideia de como que é esse cara depois de casar, como é essa moça depois de casar. Escute-o falando com sua mãe, se for um rapaz.
especialmente quando ele não sabe que você está escutando e observando ele. Quando ele está atrasado, quando ele está meio esbaforido, meio nervoso, escuta como ele trata a mãe dele. Ou se é uma moça, escute como ela trata a mãe dela, o pai dela, quando ela está sob pressão. Outra coisa, veja como ele ou ela tratam as pessoas que o servem, tipo um garçom, tipo um introdutor, tipo um frentista, tipo uma faxineira, tipo uma inspetora de alunos. Como é que ele trata as pessoas que estão servindo a ele? E você vai ter uma ideia de como esse camarada vai agir com você dentro de casa. Repare como ou no que ele gasta o seu dinheiro. A forma como a pessoa gasta o seu dinheiro, a forma como a pessoa usa seu salário, revela seus valores. Revela se ela é uma pessoa fútil, tonta, boba, burra, ou se ela é inteligente, se ela é uma pessoa que pensa, se ela é uma pessoa que não é fútil, mas que tem um direcionamento, tem uma escala de valores de gente centrada e não de gente tonta. Observe quem são seus amigos ou suas amigas. Os amigos que a gente escolhe e com quem a gente anda revelam quem nós somos. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre outros conselhos. Como escolher a pessoa certa, baseado em conselhos da palavra de Deus. Eu gostaria de passar para vocês, não só conselhos da palavra de Deus, mas conselhos que eu recebi de outros pastores quando eu era jovem. Pessoas que usavam o bom senso bíblico, cristão, o bom senso da pessoa que teme a Deus. São princípios que eu abracei, e quando eu os obedeci, eu me dei bem na vida. Quando minhas filhas seguiram esses ensinamentos, elas se deram bem na vida. Quando elas não seguiram esses ensinamentos, elas se deram mal, elas prejudicaram e entristeceram o meu coração e da minha esposa. Então o que eu vou passar para vocês aqui não é mera teoria, é coisa prática. Eu acredito que essa mensagem é relevante para jovens solteiros, pessoas descasadas que pensam em formar a família outra vez, e é para você, papai e mamãe, como eu já disse. Primeiro princípio, antes de dizer sim, pergunta: sou a pessoa certa? Você está atrás da pessoa certa, mas a pergunta é: sou a pessoa certa? Fale comigo essa pergunta, vamos lá? 1, 2, 3. Sou a pessoa certa? Com mais força. Sou a pessoa certa. Vamos ler juntos também o versículo que Jesus Cristo, palavras de Jesus, em Mateus 7,12. Palavras de Jesus em Mateus 7,12. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mais uma vez. Tudo quanto, pois, eu acredito que através desse verso, Jesus está dizendo assim: todas as virtudes que você deseja encontrar na sua futura ou no seu futuro noivo ou noiva, busque e desenvolva-as em sua própria vida, porque isto agrada a Deus, isso Deus abençoa. Então, o que eu quero dizer, o princípio presta atenção, jovens, se liga comigo, vocês estão ligados? Tem jovem que está conversando, fica ligado, Deus está falando com você. Isso. Ok. Você faça uma lista. Esse é um conselho. Pega a sua Bíblia, põe na capa. Você jovem, talvez na Bíblia não, no papel. Faça uma lista do que você, que qualidades, virtudes você gostaria no seu futuro, na sua futura. Faça essa lista e ore em cima dessa lista. O que você gostaria? Minha lista é assim. Eu quero que ela seja santista. Afinal, por Corinthians, hein? Eu quero que ela seja educada. Eu queria que ela fosse simpática, amorosa, altruísta, fiel, honesta, trabalhadora, cheirosa, atualizada, alegre, sociável, equilibrada, centrada e temente a Deus. Essa era a minha lista. Qual que é a sua lista? Daí você pega a sua lista, você vai na frente do espelho e olha a lista e olha para você. E vê se você também tem essas qualidades. O que está faltando? Você quer que a pessoa seja cheirosa? Você é cheiroso?
maravilhoso, você quer uma moça que tem a boca cheirosa, mas e o seu bafão? Como é que fica? Você quer uma pessoa alegre, e você ser alegre? Você quer uma pessoa simpática, você é simpático? Você quer uma pessoa perdoadora, você é perdoador? Você quer uma pessoa resolvida, você é resolvido? E você começa, em primeiro lugar, trabalhe em você, porque com todos esses defeitos, não tem sogro, sogra que vai te querer na família. Você até paquera e consegue levar para uma pizza, o pai e a mãe chega, sai fora, bafudo, antipático, melancólico, sai fora, né? Faça a lista, vá diante do espelho, pergunte-se, no que eu preciso mudar, crescer, e peça a ajuda de Deus. O Espírito Santo, ele é o grande ajudador dos cristãos. Se você entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em você, ele está pronto para te ajudar. Só que você precisa deixar o orgulho de lado e falar: Espírito Santo, me ajuda. Eu sou relaxado, eu não quero ser relaxado. Eu sou mentiroso, eu não quero ser mentiroso. Me ajuda a vencer esse pecado. Está me atrapalhando de dar um bom testemunho e até de encontrar uma noiva. O Espírito Santo vai te ajudar. Olha, eu já vi um alerta. Eu já vi a pessoa, o jovem, encontrar a pessoa certa e perder, porque ele não era a pessoa certa. Quando a pessoa certa foi falar com os pais, com o pastor, pais e pastor falou: aquele cara legal, bonitinho, cheirosinho, tal, mas ele tem uns defeitos de caráter terríveis. Acho que você não vai aguentar. Ele precisa se corrigir, precisa crescer. Ele já namorou com um fulano, deu problema. Ele tem, olha, sai fora. Você é uma moça legal pra caramba. Você é uma serva de Deus. Você vai sentir com uma pedra de moinho, com uma corda amarrada no seu pescoço. Vai ser horrível o seu casamento. Tenho pena de você, não vai nessa. Eu li há muitos anos atrás um livro que chama Foge, Nick, Foge. Era a história de um rapaz que fazia parte das gangues lá no bairro do Bronx, em Nova York. Ele fazia parte de umas gangues, ele era traficante, ele era da pesada, ele era assaltante. E um pastor chamado David Wilkerson sentiu no coração de ir lá evangelizá-los, e evangelizou a gangue desse homem. E esse homem ameaçou matar o pastor. E finalmente esse rapaz, baleado, o pastor foi no hospital, evangelizou, e no hospital ele aceitou Jesus. E a vida dele foi realmente mudada. Sabe aquelas conversões drásticas, radicais? Esse rapaz, ele realmente nasceu da água, da palavra e do Espírito. Esse rapaz realmente é uma nova criatura. Ele deixou toda aquela valentia dele, aquele machismo dele. Ele naquele hospital, ele foi transformado. Quando deixar, a polícia ficava junto com ele no quarto dele, porque ele era jurado de morte por uma outra gangue. Quando a namoradinha dele, que era da gangue também, pôde entrar no quarto, ele começou a falar para ela que ele tinha entregue a vida dele a Cristo, que o Senhor Jesus tinha transformado a sua vida, seu coração, sua forma de ver, de pensar a vida. E ela falou para ele assim: ai, que bom, Nick, você não sabia, eu também sou cristã, eu sou batizado na igreja tal, nós estamos juntos agora. Ele falou: não, duvido que você seja cristã, eu te conheço, você vivia comigo nesse mundo das drogas, das coisas erradas que não agradam a Deus. O que? Você é cristã? Se você fosse cristã, você teria falado de Cristo para mim. Você nunca falou de Cristo para mim. Você me beijou, me abraçou, me namorou, e você nunca me evangelizou. Você não é de Cristo. Cuidado, sou a pessoa certa. Segunda pergunta, igreja: qual é a herança familiar do meu amigo, da minha amiga, que eu estou pensando em paquerar, namorar, noivar e casar? Qual é a herança familiar do meu amigo? Os jovens não querem pensar nisso, mas você, pai, que pensa um pouco mais, você tem que ensinar seu filho, sua filha. Qual que é a herança familiar? O que diz o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12? Vamos ler juntos? Está aí? Vamos lá, juntos, igreja, vamos lá. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Sabia que esse mandamento, nós estudamos, esse mandamento aqui inclui, como pai e mãe, sogro e sogra. Quando você casa com uma pessoa, o pai e a mãe daquela pessoa passa a ser seu pai e sua mãe também.
você tem que honrá-los também. E se você não fizer isso, que é uma ordem de Deus, você vai ter problemas com a sua esposa, com o seu marido. Você vai ter um casamento problemático. A grande ilusão é pensar assim: eu estou me casando com Maria e não com a família dela. Mentira. Tem coisa mais absurda do que essa declaração. A realidade revela: quando você casa com a Maria, você casa com o passado dela, com as alegrias dela, com as tristezas dela, com as frustrações dela, com o pai dela, com a mãe dela, com os irmãos dela, e às vezes com o gato e tudo mais dela. Você não tem como falar para a pessoa: a partir de agora é eu e você, mas não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. A Maria pode até desesperada para casar, ela pode até concordar com você, mas a verdade é que depois de um tempo de casado com você, ela vai começar a sentir saudades das suas raízes, das suas heranças, do seu passado, do seu pai. Por pior que ele seja, ela precisa ter contato com a família dela, com a raiz dela. Se ela negar tudo isso, ela nega ela mesma. O jovem queria casar com a Maria, apaixonado por ela, mas o pai dela era muito chato. Com temor e tremor ele foi ao pai para pedi-la em casamento. E o velho chato falou assim: então você me deseja como seu sogrão, é verdade? Falou: não, mas é o único jeito de casar com a sua filha. Olha esse quadro que está aqui, ilustra muito bem. Eu sempre mostro para os noivos quando nós nos preparamos para o casamento. Todos nós somos um pacote. O seu noivo, não se iluda, ele é um pacotinho da sua herança familiar. E a herança familiar dele inclui uma mãe possessiva, um irmão chato, um primo fedorento, uma irmã protetora. E a sua noiva também, ela não é só aquilo que você conhece no sábado à noite. Ela tem um pai dominador, ela tem uma irmã antipática, uma mãe detalhista, um gato peludo que ela quer levar para o apartamento e cheira mal. Você tem que pesar na balança. O meu amor por Maria, porque não tem noiva nem noivo perfeito, nós somos todos pecadores. Não tem família perfeita. Se você acha que a sua família é perfeita, você provavelmente é um camarada iludido. Você ama tanto sua família, você não vê os defeitos da sua família. Mas não existe nesse mundo uma família perfeita. A questão então, você tem que ver quanto amor eu tenho e quanto defeito tem essa família, e que tipo de defeito que eu consigo administrar. Tem coisa que a gente consegue administrar, tem coisa que a gente não consegue. Eu não vou falar o nome, não vou falar o lugar, mas tinha uma noiva que ela desmanchou o noivado. Quando chegou nessa parte do aconselhamento, ela falou: olha, eu amo ele, mas a família dele, que é muito unida, não tem jeito, não dá. Eu falei: como que não dá? Ela falou: por exemplo, eles são barulhentos, eles se reúnem sábado e domingo, eles se reúnem, e na casa da mãe é uma bagunça, e naquela perto da mesa onde a gente come, tem uma gaiola aberta com um papagaio fedorento, que ele dá umas borrifadas às vezes assim, e vem pena para tudo quanto é lado, aquele cheiro de papagaio na comida, e a família tudo normal, e aquilo, a pessoa aquilo fala: me dá ânsia. Não dá para casar com essa pessoa. Então a gente tem que ser realista. Temos que ser realistas. Gente, você precisa avaliar a herança familiar do seu futuro, da sua futura, antes de casar-se. Dá para encarar ou não dá para encarar? Terceiro ponto. Vocês estão ligados? Vocês estão vendo que hoje não é sermão, é aula, né? É aula. Vamos lá então. Terceiro ponto da nossa aula. Estou emocionalmente preparado? Antes de dizer sim, eu preciso perguntar a mim mesmo: estou emocionalmente preparado? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, fala para eles assim: irmãos, deixe de pensar como crianças, por favor, pare de pensar como crianças. Com respeito às coisas erradas, pecado, mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Amadureçam, por favor. Nesse texto eu percebo que Paulo está irritado com a imaturidade, a infantilidade dos irmãos da igreja lá na cidade de Corinto.
Vamos falar sobre casamento e infantilidade. Um menininho de 7 anos disse para seu pai: pai, se eu me casar um dia, minha esposa vai fazer toda a minha tarefa de casa e eu vou brincar de videogame quanto tempo eu quiser. Uma criança de 7 anos falar isso é natural, até engraçadinho. Mas um jovem de 25, 30, 40 anos falar isso, daí é trágico, é problemático. Como é que pessoa com essa mentalidade de ficar jogando videogame até altas horas da madrugada, como é que uma pessoa dessa vai dirigir um lar, vai criar uma criança? Como? Estou emocionalmente preparado. Pais, cabem a vocês estarem preparando os seus filhos e não ficar tratando eles eternamente como se fossem bebês, crianças mimadas. Eles têm que aprender a ter responsabilidade. Quais são os sinais de maturidade? Sinais de maturidade: uma pessoa revela. Você sabe que uma pessoa é amadurecido, é adulto, quando ele revela a capacidade de começar uma tarefa, continuar e terminar aquela tarefa até o fim. Isso é maturidade. Ontem eu elogiei a liderança da igreja batista de Acri. Eles começaram uma construção e terminaram, porque esse mundo está cheio de gente que começa as coisas e não termina. Qualquer problema, qualquer não sei o que, não vou mais, não estou fora. Isso aí é infantilidade, isso é criancice. Com criança não dá para fazer projeto sério. Líder de verdade, gente madura, agarra o negócio e vai até o fim, custe o que custar. Paga o pato, paga o preço, enfrenta os problemas, oração, joelho, conselho, e vai em frente, busca ajuda. A gente não pode desistir. Irmãos, eu estou aqui há 13 anos, acho que eu tenho um pouco de moral para falar isso. E muitos líderes que estão comigo há tanto tempo, perseverando ali, chuva, sol, o pessoal está lá, sem elogios, sem palmas, o pessoal está trabalhando, está firme, fiel. É gente amadurecida, capacidade de fazer um trabalho bem feito, sem ser supervisionado. Isso é sinal de amadurecimento. Saber curtir as oportunidades e privilégios sem se comparar com os outros. Sinal de maturidade. Deus permite, Ele te dá uma bênção, você consegue alugar uma casa na represa lá de Quatá. Você fica feliz, você louva a Deus por aquilo, sem se comparar com o irmão que tinha dinheiro para ir na Europa, nas Bahamas, sem se comparar. Você saber curtir as suas alegrias, ter dinheiro extra, sem torrá-lo, sem gastá-lo precipitadamente, em bobeira, besteira. Isso é sinal de maturidade. Saber falar: eu tenho 2.000 na conta guardado lá, que eu não vou usar esse mês, Deus abençoou, eu não precisei pagar um negócio, fui liberto daquela dívida, está lá 2.000, deixa quieto lá, não preciso agora já sair da primeira loja, tem que gastar, eu dei 2.000, o que eu vou comprar, eu vou comer uma pizza hoje à noite que está sobrando dinheiro, para com isso. Você nunca teve uma poupança, então, graças a Deus agora tem 2.000, uma reserva, um fôlego, para uma emergência, para até deixar um pouco mais tranquilo. Capacidade de esperar o processo natural das coisas, capacidade de esperar o processo natural das coisas. Sexto, suportar uma injustiça sem buscar vingança. Esse é o sinal de maturidade, de homem de verdade, mulher de verdade. Suportar uma injustiça sem chutar o balde, sem buscar vingança. Isso é sinal de maturidade. Deixa eu falar, você sabe que você está emocionalmente preparado para se casar quando não há afobação para se casar. Quando não há afobação para se casar. É natural, quem ama uma moça, quem ama um moço, quer se casar. Mas sem afobação, sem correria, sem pressa excessiva, sem medo de perder aquele príncipe ou princesa. Meu irmão, minha irmã jovem,
Se é de Deus, as portas vão se abrindo e as coisas vão caminhando e acontecendo. Se não é de Deus, as portas vão se fechando e você vai dizer tchau para esse grande amor aí. E ainda bem, é bom que Deus leve embora mesmo, porque senão vai ser problema na sua vida. Você sabe que você está emocionalmente preparado para se casar quando não há afobação para se casar, quando também o egoísmo está sob controle. Todos nós somos egoístas. Cutuca a pessoa do seu lado e fala: você é egoístão. Você é um egoísta. O Evangelho de Cristo faz o quê? O Evangelho de Cristo confere a nós sabedoria. Confere a nós sabedoria e força para administrar e controlar o nosso egoísmo. O exemplo de Cristo, o poder do Espírito Santo ajuda a gente a controlar, deixar o nosso egoísmo sob controle. A pessoa imatura só pensa em si mesma, é egoísta. A pessoa madura, amadurecida, ela pensa nos outros em primeiro lugar, ela pensa na glória de Deus, ela pensa nos outros e ela ama os outros como a si mesmo. Criancice não tem tanto a ver com idade, tamanho, mas tudo a ver com atitude. E atitude, todas elas se resumem em duas: atitude egoísta, atitude altruísta. Só existem dois tipos de atitude: a pessoa que pensa na glória de Deus, vive para agradar o Senhor, teme ao Senhor e vive para amar a sua igreja. Esse é o altruísta. Ele tem uma atitude positiva, legal, que é construtiva. Por causa dessa atitude, as portas vão se abrindo para essa pessoa. Nota na nossa igreja, pessoas que chegam no nosso meio com uma atitude altruísta, as portas vão se abrindo. E note na nossa igreja, pessoas que são egoístas, as portas vão se fechando. Atitude é tudo, minha gente. Adolescentes, jovens, adultos, me escutem. Você quer amadurecer? Você quer se tornar homem de verdade, mulher de verdade, preparado para poder se casar? Então, trabalhe na sua atitude. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E os outros, ame aos outros como a si mesmo. E faça isso não no seu poder, que pelo seu poder você não vai conseguir. Oração, dependência do Espírito Santo. É nele que nós encontramos uma fonte de poder para sermos melhores, para acertarmos na vida. Você sabe que você está emocionalmente preparado para se casar quando não há afobação para se casar, quando o egoísmo está sob controle. Em terceiro lugar, quando o amor está baseado no compromisso e não na emoção. Quando o amor está baseado no compromisso e não na emoção. Me escuta agora. Cutuca a pessoa do lado e fala: presta atenção que essa parte é muito importante. Fala para essa pessoa do seu lado aí: presta atenção. Olha, realmente, no sermão, eu acho essa uma das partes mais importantes. Você sabe que você está preparado para se casar quando o seu amor está baseado no compromisso e não na emoção. Presta atenção que eu vou tentar explicar para você. Deus diz para nós assim, na palavra dele: ame até mesmo os seus inimigos, ame até mesmo aquelas pessoas que te machucam, ame, ore por elas, abençoe a elas. O mundo, a sociedade sem Deus diz assim: não podemos, não conseguimos e não podemos forçar alguém a amar. Não podemos forçar alguém a amar aquele que ele não ama. Isso que a sociedade fala. Você percebe a discordância? Presta atenção. Por que há essa discordância? Por que a sociedade afirma que não dá para amar aquele que a gente não ama, e Deus fala: não, eu quero que você ama aquele que não é amável? Essa discordância existe porque a definição de amor do mundo é diferente da definição de amor da Bíblia, de Deus. Deixa eu explicar para você. Para o mundo, o amor está baseado no sentimento, na emoção.
Para o mundo, o amor está baseado no sentimento, na emoção. O compromisso do homem sem Deus depende das suas emoções. Se eu sentir me atraído por essa mulher, se eu sentir que ela é legal comigo, se eu sentir apaixonado por ela, eu vou manter meu voto de casamento com ela. Se eu não sentir, eu termino o casamento aqui. Então, para o mundo, o amor está baseado no sentimento. O compromisso, então, depende das emoções. As emoções dirigem as ações do homem sem Deus. E por isso o homem sem Deus é um homem instável, imprevisível, volúvel, imaturo. Casar com ele é uma gelada. Você não sabe se ele vai continuar o casamento por 5 anos, por mais 2 anos, 3 anos. Semana que vem você não vai te dar a má notícia que ele está se divorciando. Para Deus, o amor está baseado no compromisso. Na verdade, as emoções, para Deus, as emoções dependem do compromisso. A razão dirige as nossas emoções. Para Deus, o amor está baseado no compromisso. Eu amo minha esposa porque um dia, diante de Deus, eu decidi amá-la. E eu jurei que eu vou amá-la até que a morte nos separe. Eu tenho um compromisso com Deus em primeiro lugar e com ela. Tem dias que ela está chatinha. Tem dias que ela não me trata como eu gostaria que ela me tratasse. Tem dias que ela fala alguma coisa que me ofende. Tem dia que o café está muito forte, o arroz está muito salgado, o feijão está aguado demais. Isso quando tem feijão. Mas porque o meu amor por ela é baseado num compromisso maior com Deus, não passa pela minha cabeça falar a letra D de divórcio. O primeiro desentendimento que eu e a Vângela tivemos, ela começou a chorar. Ela vinha de um lar não cristão, pessoas religiosas nominais, os pais só iam na igreja de vez em quando. Na casa dela era comum falar sobre divórcio. Eu vinha de um lar cristão. Eu vinha de uma igreja como essa que ensina que divórcio para o cristão não existe. A menos que ele for traído, a outra parte perder a cabeça. Você não quer divorciar, mas o outro perdeu a cabeça, fugiu, foi embora, abandonou. Daí você é uma vítima do divórcio. Mas por você não haveria divórcio. E é o caso de muitos irmãos e irmãs da nossa igreja aqui. São divorciados, não porque quiseram, não foi por opção, foi por provação. E eu lembro que a primeira discussão minha com a Vângela, ela começou a chorar por causa daquela discussão. Foi uma discussão meio acirrada, mas ela começou a chorar. Eu falei, mas por que você está chorando? Nós estamos conversando aqui. Ela falou, já sei. Fazia semanas que a gente tinha casado. Ela falou, já sei. Você agora vai começar já a pensar em divórcio. E eu com 20 anos de idade, mas com a palavra de Deus no coração, eu falei, Vângela, a palavra divórcio não existe no meu vocabulário. Nós estamos tendo uma discussão, não é bom, nós estamos conversando, nós vamos acertar isso aqui. Mas fica tranquila, nesse nosso casamento nós vamos, por causa que nós temos o Espírito Santo de Deus, temos a palavra de Deus, temos familiares que podem nos ajudar e tudo mais, nós nunca vamos mencionar o nome, a palavra divórcio nas nossas discussões, nos nossos desentendimentos. Para Deus, o amor é baseado no compromisso. Para o mundo, o amor é baseado no sentimento. Você pode ver as músicas sertanejas. A pessoa está apaixonada, está gamado no corpo da mulher, no perfume dela, no cabelo dela e tudo mais, e ela está muito atraente, e ele não vê a hora, e ele declara amor para aquela mulher. Mas a partir do momento que passa essa paixão, acabou então o compromisso, acabou o amor. Qual a definição que você segue? Você, pai, precisa ensinar seus filhos sobre isso. Desliga a porcaria da televisão, a perda de tempo da televisão, e você senta na área, conversa com o seu filho. Você é pai, essa criança de 15 anos, 16 anos, 18, 20 anos, ela tem você como pai. Deus deu você para ela, você é responsável. Você tem que conversar com ela, com ele. Você é o mentor, você é o exemplo, você é o professor, a Bíblia fala, você é o sacerdote do lar. Não sou eu, não é o Renato, não é o Zeca, não é aquele, é você, pai. Fala, filho, hoje nós vamos ter uma conversa séria sobre valores. O que você pensa sobre namoro, noivado e casamento?
Explica para o seu filho que nos tempos bíblicos não tinha esse negócio de namoro, noivado e casamento. Isso é uma invenção da nossa sociedade. Você gosta de um rapaz com pouca idade, já pegar na mão da menina e beijar na boca dela e abraçar e falar, estou namorando, eu posso ter intimidade física com ela. Isso daí é coisa da cultura anticristã, isso não é cristão, isso não é da Bíblia. Nos tempos bíblicos, os pais escolhiam para os filhos a noiva ou o noivo. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós criamos um mecanismo para casamento que promove a promiscuidade, a sem-vergonhice, o abuso, nesse negócio de intimidade. Minha filha, por isso que os pais ficam nervosos. Ai, minha filha tem um rapaz querendo namorar ela. Ele sabe, aquele cara vai começar devagar, beijando, ele não vai aguentar, ele vai começar a querer ter sexo com ela. E do jeito que está a coisa hoje, ele vai acabar tendo, com 15 anos, 16 anos. Daqui a pouco nasce uma criança, pronto, já cria um problema maior aí. Que definição você vai seguir? Você está seguindo, meu jovem, a do mundo ou a de Deus? Se você seguir essa definição do mundo, que diz o amor está baseado no sentimento, então você nem casa, hein? Se casar, pode esperar, o divórcio vai chegar mais cedo ou mais tarde, ou vai ficar num casamento horrível, um casamento onde vocês se aguentam. Se você aceitar a definição de Deus, que o amor está baseado no compromisso e não nas emoções, então você pode contar com um casamento sólido. Vamos continuar? Você está ligado? Sou a pessoa certa, estou emocionalmente preparado para casamento, estou financeiramente preparado, é a próxima pergunta. Antes de dizer sim, antes de começar um namoro, porque namoro não pode ser longo, namoro longo é encrenca, você sabe disso. Namoro longo é você querer pedir para a sua carne. Que menino que aguenta ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos beijando uma menina e só beijando beijinho de selinho? Que aguenta isso? Se o menino é normal, a menina é normal, não vai aguentar. E vai acabar adulterando, vai acabar fornicando, vai acabar pecando, vai acabar. E o pai tonto, a mãe tonta, está aprovando, está dando carro para ir, vai viajar, vai na casa dela, passa a noite lá. Você está ensinando seu filho a fornicar, fazer coisa que é do diabo e não é de Deus. Você está ensinando seu filho a estragar o casamento dele, o possível casamento dele. Pais, acordem! Você tem que ficar em cima, por isso que você é pai, por isso que você é mãe. Não é só para dar danoninho para o seu filho e pagar as continhas dele, não. Você tem que ajudar seu filho moralmente, espiritualmente. Se você não ajudar, ele decola errado na vida, tem um casamento ruim. Um casamento cheio de brigas, de problemas, de desacertos, sem Deus. E a culpa é sua, pai. Deus vai cobrar de você. Ah, meu filho, casou errado. Culpa sua, você não ajudou, você não chegou junto. Você ficou assistindo televisão, você ficou só preocupado com o seu escritório, você ficou preocupado só com a sua saúde, você ficou preocupado só em envelhecer, se aposentar. Você tinha que criar aquele filho, não é só trazer ele ao mundo, não. Vamos continuar. Meu papel como pai de jovens que não tem pai aqui, eu estou aconselhando vocês. Tem muitos jovens aqui que não tem pai, não tem mãe. Eu estou um tipo de pai para você. Deixa eu passar. Antes de dizer sim, jovem, sou a pessoa certa. Trabalha nisso. Estou emocionalmente preparado. Se não está, não começa a namorar. Amadureça. Se aproxime dos jovens da nossa igreja que estão pegando firme com Deus e vai para a Bíblia, vai para a oração e amadureça, para poder depois pensar num casamento abençoado. Estou financeiramente preparado. Provérbios 24, 27. Vamos lá? Provérbios 24, 27. Igreja, eu quero ver vocês lendo agora, mas com vontade. Desculpa, mas as outras leituras que vocês fizeram, isso aqui é um culto a Deus. Foram leituras assim, olha, muito fraco. Eu quero que vocês leiam agora como um exército de Cristo, caprichado, tá bom? Vamos ficar em pé para acordar, vamos ficar em pé. Tem algumas pessoas que não podem ficar em pé, tudo bem, fique assentado mesmo, mas vamos ler. Palavra de Deus, sabedoria para os nossos jovens, sabedoria para você, pai. 1, 2, 3. Cuida dos teus negócios fora.
palmas para vocês. Muito bom, pode se assentar, vamos lá. Cuida dos teus negócios, jovem. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a sua casa. Aqui, a Bíblia foi escrita, esse verso de Provérbios foi escrito numa sociedade predominantemente agrícola. A economia era agricultura. Pessoa para casar precisa ter lavoura. Então, o conselho de Salomão, o conselho sábio do servo de Deus é: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois constrói a sua casa. Depois vai lá, pede a mão da moça em casamento. Você precisa ter condições para tirar uma moça da casa dos pais dela. E hoje em dia a moça tem que também lutar para ajudar, porque é difícil para um rapaz hoje, no começo ele precisa da ajuda, a moça também precisa estar estudando, trabalhando, para os dois juntos conseguir comprar uma casinha, alugar uma kitnet, mas casar-se. Em outras palavras, esse texto está falando: antes de você dizer sim, estude, jovem, batalha, prepare-se para o mundo profissional. Não fica só dirigindo o carro do pai para lá e para cá, você tem que ter o seu carro. Não fica só na casa do pai, que é uma casa bacana, ele trabalhou 40 anos para ter aquela casa. Não fica ali querendo já trazer a noiva para dentro de casa. Não, você tem que ir para aquela casinha pequena, apertadinha, alugada, para começar a sua vida. Você não ama tanto essa moça? Demonstre o seu amor por ela, dando a ela o melhor que você consegue. Não se compare com o pai e com a mãe. Infelizmente muitos jovens, e o pior é o seguinte, é com a ajuda do pai e da mãe, eles na hora de estudar, de batalhar, de se preparar para a vida, eles estão o quê? Eles estão brincando, estão matando aula, estão levando namoros intensos, como se fossem verdadeiras luas de mel. Na hora que chega o casamento, a lua de mel, em vez de curtir a lua de mel, esses rapazes mal preparados, essas moças mal preparadas, por falta desse preparo, eles na lua de mel estão brigando, estão passando raiva e apertos financeiros desnecessários. É a regra do 15, 25, 25, 80. Quem pega firme com Deus e com a vida dos 15 aos 25, no estudo, no trabalho, normalmente folga dos 25 em diante e passa a ter uma vida mais tranquila e gostosa. Camarada que com 15 anos começa já no mundo do trabalho, se ele não é bom de estudar, trabalha bastante e vai ganhando a confiança das pessoas, empresários da cidade, ele começa a ser chamado para trabalhar nessa empresa, depois naquela outra. Eu já vi jovens na nossa igreja que têm tido esse tipo de experiência. Nunca ficaram um dia sem emprego, porque eles são pessoas de valor. Talvez não são ótimos alunos, mas são pessoas responsáveis, e eles vão à luta, e nunca lhes falta emprego. Quando chega lá para os 25 anos, uma pessoa que começou nos 15 a pegar sério com a vida, ele tem uma base legal, e daí para frente a coisa flui. Mas o jovem que dos 15 ao 25 fica brincando, bagunçando, namorando e ficando e agindo como um crianção irresponsável, o pai e a mãe só bancando ali. Não precisa trabalhar não, paga pouco, então para ganhar mixaria fica em casa. Não, deixa o filho trabalhar para ganhar mixaria. Um pai dessa igreja aqui, o filho não conseguia emprego, o pai foi numa empresa e falou: olha, eu pago o salário dele, mas ele precisa ter uma experiência. O pai dava um salário para o empregador que estava apertado, não tinha, mas tinha a necessidade do filho dele lá. Ele falou: eu estou te empregando, tal, mas na verdade o pai é que pagar. É melhor do que dar o dinheiro para o filho sair, um dinheiro que ele não mereceu, um dinheiro que ele não trabalhou, você ficar dando para aquele filho. Você está estragando aquela criança. Quinta pergunta: estou moralmente preparado? Estou moralmente preparado? Estou moralmente preparado. Abre sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Antes de dizer sim, sou a pessoa certa, antes de dizer sim, me casar, estou emocionalmente preparado, estou financeiramente preparado, estou moralmente preparado. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3.
A palavra de Deus diz assim, fim da Bíblia, 1 Tessalonicenses. O texto fala, a vontade de Deus, para você que é cristão, para mim, a vontade de Deus é que vocês sejam diferentes do resto da sociedade, vocês sejam pessoas santificadas. O que significa isso? O texto explica, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é isso? Que vocês abstenham-se da imoralidade sexual, que está na música, que está na novela, que está nos filmes, que está nos cartazes, que está nas piadas, que está na internet. Essa é a vontade de Deus. E se você estiver dentro no centro da vontade de Deus, você vai ser muito abençoado, mas você tem que sair fora dessas encrencas. Daí o texto fala, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como pagãos que não conhecem a Deus. Neste assunto de controlar o corpo, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Olha o que fala aí, o Senhor castigará todas essas práticas. Se você é filho de Deus, começa a brincar com impureza sexual, começa no namoro a abusar e usar o seu corpo de uma forma errada, para levar sua namorada, seu namorado, para um lado do namoro que não é de pureza, o Senhor vai te castigar, meu irmão. Não é o pastor, é Deus que vai te castigar. Eu diria para você, não leve a disciplina do Senhor para dentro do seu casamento. Quando eu e a Vânia íamos nos casar, nós éramos muito novos, 19 anos, 20 anos, a gente buscou um médico para fazer um exame clínico, para ver se ele estava certinho para o casamento. Esse médico cristão, batista, lá em Santana, São Paulo, ele achou que eu e a Vânia estavam meio precipitados para o casamento, e ele assumiu, esses jovens talvez pecaram, e estão com a consciência pesada, e estão querendo se casar para aliviar sua consciência. Ele pensou isso, não era o caso, graças a Deus. E esse médico falou assim, olha, se vocês cometeram algum pecado, no namoro, vocês avançaram demais, vocês são bem novos, não acha que casando vocês vão resolver o problema na consciência de vocês. Casamento não resolve pecado de fornicação, de impureza sexual. Um documento emitido pelo governo brasileiro não vai resolver esse problema que vocês podem ter criado aí, ultrapassando os limites da pureza sexual. A única coisa que resolve isso é arrependimento e a graça do nosso Deus, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Se for essa a motivação de vocês se casarem, confessem o pecado, acerte-se com Deus, dá um tempo nesse namoro, mas não se precipitem em casar-se tão novos. Eu agradeci muito a palavra desse homem, palavra sábia, porque tem crentes sinceros que no namoro e acaba ultrapassando, aí sente o peso na consciência e começa, vou casar, não porque ama, mas porque ultrapassou, tirou a pureza daquela moça, e ele quer então acertar, e ele tenta acertar através de boas obras, casando-se. E pecado não se resolve com boas obras, pecado se resolve com arrependimento, humildade, confissão e perdão de Deus. Como purificar-se? 1 João 1,9. Igreja, fala comigo. Se confessarmos os nossos pecados. Igreja, vamos lá juntos. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar.